Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar sequência à atividade da semana passada, que fala sobre proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? Aqui ele vai falar, no 7º ano, você estudou que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu tô tranquila com relação a isso, porque você pode falar para mim, professora, eu não vi lá no 7º ano, mas você viu na atividade da semana passada. Então, se você ainda não fez a atividade da semana passada, vai lá, porque ela é pré-requisito para a atividade de hoje. E, além disso, ele fala sobre situações não proporcionais. Como assim? O que são situações não proporcionais? Vou dar um exemplo bem clássico. Durante o primeiro tempo de futebol, a partida estava 2-0. Então, no segundo tempo vai terminar 4-0? Não tem uma relação de tempo, não tem uma relação de proporção. Então, existem grandezas que são diretamente proporcionais, existem grandezas que são inversamente proporcionais e existem grandezas que não têm proporcionalidade, tá? O que a gente vai focar hoje, tá? A gente vai focar nessa ferramentazinha aqui, ó. Você também estudou a regra de 3 simples, uma ferramenta importante para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Vamos relembrar algumas situações que envolvam grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais e resolvê-las. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai resolver grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais pela regra de 3. Professora, mas eu não sei, eu não lembro o que é uma regra de 3. Calma aí que nós vamos fazer juntos, tá bom? Primeira coisa, por que chama regra de 3, tá? Ela chama regra de 3 porque ela vai trabalhar com 3 grandezas. Vamos resolver aqui no cantinho, tá bom? Então, vamos lá. Elisa comprou 6 metros de tecido por R$420. 6 metros de tecido por R$420 é a nossa primeira informação. Então, eu vou colocar aqui tamanho e dinheiro. São as duas informações da tabela, certo? Então, eu tenho 6 metros, R$420. Quanto ela pagaria em 9 metros desse tecido? Então, aqui a gente tem a segunda informação. A gente tem quanto pagaria por 9 metros. Tem duas formas de resolver esse problema. Como a professora fez na outra aula, que é através da tabela, e para isso a gente precisa saber, são grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Então, vamos pensar. Se eu aumento o tamanho do tecido, o valor pago aumenta ou diminui? Aumenta. Então, como eu tenho as duas setas na mesma direção, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Fazendo pelo método da tabela, o que eu faria? Tá? Como eu saio do 6 e chego no 9? Não precisa ir direto. Então, eu vou fazer o quê? 6 dividido por 2, isso dá 3, correto? 3 vezes 3 dá 9. Como é grandeza diretamente proporcional, o que eu faço do lado, eu faço igual do outro. Então, eu vou fazer aqui. Dividido por 2 vai dar 210. 210 vezes 3, 630. Opa! 630 reais. Aqui eu tenho a resolução pelo método tabela. Professora, mas eu não quero tabela.
eu quero a resolução pela regra de 3. Qual que é a diferença? O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de x. Como elas são grandezas diretamente proporcionais, o que eu vou fazer? 6 vezes x, 420 vezes 9. Como se eu tivesse fazer, eu sempre vou fazer a regra de 3. Por que chama regra de 3? Aqui eu tenho 1, 2, 3 valores para encontrar o quarto. Por isso que eu chamo a regra de 3. Tá? Então vamos lá, como que a gente vai fazer? 6 vezes x, 6x, que é igual a 420 vezes 9. Isso é uma equação de primeiro grau que vocês também, teoricamente, já viram, tá? Mas acompanha com a professora. O que a gente vai fazer? Primeiro, a multiplicação. 420 vezes 9, 3.780. Então, vai ficar 6x é igual a 3.780. E agora, professora? O que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Eu costumo fazer assim porque eu lembro que 6 dividido por 6 é 1. Aí eu vou fazer a conta aqui. Então, eu vou ter 3.780 dividido por 6. Isso vai dar 630. Mesma conta que a gente fez a outra vez. Lembra do resultado? É o mesmo. Então, a gente tem duas formas de fazer esse exercício. Pela regra de 3 ou pela tabela. Aqui, ó, ele vem com a explicação. Observe que se o número de metros duplica, então o valor também duplica. Se o número de metros triplica, então o valor também triplica. E assim por diante. Nesse caso, as grandezas, número de metros e preços são diretamente proporcionais. A gente precisa saber. Aqui, eu estou representando diretamente proporcional pelas setinhas. Sendo x o preço que ela pagaria por 9 metros, então tá aqui, ó, o x. Escrevemos a proporção. 6 está para 9, 420 está para x. Faço a regra de 3, ó, aqui, ó, a regra de 3 bonitinha, feita. Eu vou ter R$730. Tudo bem? Ah, professora, eu não gostei desse jeito, eu quero continuar fazendo pela tabela. Faça do jeito que você achar melhor. Lembra que a professora fala que todo exercício, todo problema tem pelo menos 3 formas, 3 maneiras de se fazer. Certo? Terminamos aqui o exemplo 1. Esse exemplo é o do diretamente proporcional. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo está aqui. É o exemplo da Darla. Vamos lá. Darla mora a 70 minutos para ir de carro de Rio Preto a Campinas, com medida de velocidade média 90 km por hora. Então, eu tenho aqui como grandeza o tempo, 70 minutos, e a velocidade média, 90 km por hora. Quantos minutos ela gastaria para percorrer esse trajeto com uma velocidade média de 100? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as grandezas. Grandezas eu tenho tempo e a velocidade. A primeira informação é que se o tempo é de 70 minutos, a velocidade é de 90 km por hora. Ele quer com 100 km por hora. Qual seria o tempo? Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que nem lá. Vou primeiro resolver por tabela, para depois resolver por regra de 3. Acompanhe aqui. Primeira coisa, o que eu vou ter que pensar? Se aumenta o tempo de viagem, é porque a minha velocidade
diminuiu. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Ó, aqui, ó, a palavrinha. Já está escrito inversamente proporcional. E como que eu vou resolver isso por tabela? Resolvendo por tabela. Eu vou ter que chegar no 100. Então, vamos lá. 90 dividido por 9 vai dar 10, concordam? 10 vezes 10 10 vezes 10 vai dar 100. Como são grandezas inversamente, eu vou fazer as contas ao contrário. 70 estava dividido, eu vou fazer vezes. 70 vezes 9. 9 vezes 7, 63. 90 vezes 7, 630. E inversamente proporcional, se eu fiz vezes 10, agora eu vou fazer dividido por 10. 630 dividido por 10, 63. Então, eu tenho pela tabela 63 quilômetros, ou 63 minutos eu gasto se eu tiver a 100 km por hora. Só que agora o enfoque é usar a regra de 3. Então, como que a gente vai usar a regra de 3? Eu tenho que ter consciência de que essa grandeza é inversamente proporcional. Então, vou chamar aqui de x, só que elas são inversamente proporcional. Toda vez que elas são inversamente proporcional, fixa aqui, ó. Fixa aonde está a minha variável. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque. Que truque? Apago 90, apago 100. Pega aqui, põe o 100 que estava embaixo em cima, põe o 90 que estava em cima embaixo. Isso faz com que essa setinha se inverta, concordam? Se eu troquei os números de lugar, aquilo que estava descendo agora está subindo. Então, eu volto a fazer do jeito que eu estava fazendo antes. Então, 100 vezes x vai ser igual 7 vezes 9, 63. 70 vezes 90, acrescenta os dois zeros. Aí divide por 100 dos dois lados. 0 cancela com 0, 0 cancela com 0, 0 cancela com 0, 0 cancela com 0. Eu vou ter x é igual a 63. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Sendo x a medida do intervalo de tempo em minutos, será necessário para o veículo percorrer o trajeto com a medida de velocidade média de 100 km por hora. Escrevemos a seguinte proporção. Lembra que a gente escreveu essa proporção? Só que como ela é inversamente proporcional, fixamos a parte que tem o x e invertemos aqui. O 100 ficou em cima, o 90 ficou embaixo. Fazemos a regra de 3 e temos a resposta aqui, ó. Opa, deixa eu subir. Ó, temos a resposta aqui, 63 minutos. Então, de novo, tanto a tabela quanto a regra de 3, a gente vai ter o mesmo resultado. Tudo bem? Vamos para o último exemplo que tem aqui. Aqui. Último exemplo. Acompanha. Se um time marcou 7 gols, olha o exemplo que a professora deu, hein? No comecinho. Se um time marcou 7 gols em 3 jogos, então quantos gols ele marcará em 6 jogos? Opa!
Responde uma coisa para mim. Tem proporção aqui? Como não é possível saber quantos gols serão marcados em 6 jogos, dizemos que as grandezas, números de gols e números de jogos, não são diretamente nem inversamente proporcionais. Não são grandezas proporcionais. Então, esse daqui a gente simplesmente não resolve. Tudo bem? Então, esse daqui é mais uma explicaçãozinha para vocês fazerem a atividade que a professora vai propor hoje. Essa página aqui, ela é do livro que nós temos lá na escola, Telares, do Luiz Roberto Dante, e ela está na página 92. Os exercícios que vocês vão fazer é do mesmo livro. Eu vou digitar para vocês. Vocês vão resolver os exercícios para mim, tá? Dessa vez, pessoal, vocês vão tirar foto do caderno, porque eu quero ver a resolução de vocês, não quero só a resposta, não. Tudo bem? São 4 exercícios bem simplesinhos. Até a próxima. Bons estudos e logo estaremos juntos.